começo falando do Fla-Flu. O Flamengo dominou, venceu 2-0 e deixou a vaga para a final do Carioca encaminhada. A vitória não diminui a cautela para o jogo de volta. Uma semifinal que está ainda aberta. Quem saiu derrotado sabe que pode fazer muito melhor. A gente errou uma enormidade de passes, a gente saiu jogando mal, então o time não existiu. O Fluminense chegou a 12 clássicos sem vencer. A maioria a gente mereceu não ganhar mesmo. O time encontrou um Flamengo agressivo no ataque e eficiente na marcação. Agora já são 10 partidas sem sofrer gol. Esse chute do Arias foi a única boa chance do Flu em todo o jogo. A situação ficou ainda mais difícil no segundo tempo, com a expulsão do Thiago Santos após falta em Cebolinha, aos 17 minutos. O Flamengo finalizou quase o triplo de vezes do Fluminense. Não fossem as defesas do Fábio e as chances perdidas cara a cara, o placar teria sido muito maior. Os 2 gols do Flamengo saíram no finzinho de cada tempo. Na primeira etapa, Cebolinha, de cabeça, aproveitou o cruzamento de Pulgar. Nos últimos minutos do jogo, Arrascaeta, com categoria, encontrou o Pedro livre. O atacante chegou a 9 gols e agora lidera a artilharia do estadual. O Flamengo pode perder por até 2 gols de diferença no jogo de volta que se garante na final do Carioca. O Fluminense espera aproveitar a semana livre para treinar e tentar esvaziar o departamento médico para o duelo decisivo no próximo sábado. André volta de suspensão. Ganso e Samuel Xavier, com problemas físicos, ainda são dúvidas. No Flamengo, fica a expectativa para o retorno do Gabigol. Tu está muito mais perto de vencer quando o teu desempenho é de estar, e não o acaso, não a circunstância. Nós temos que jogar bem, marcar bem para poder aumentar nossa chance de vencer. Mauro, bom dia, bem-vindo, meu amigo. Fla-Flu, né? Eu acho que foi menos disputado do que a gente imaginava, né? Na quinta a gente estava imaginando um jogo bem disputado, né? O Flamengo foi bem superior, né? Mas futebol, né, Mauro? Não dá para falar que já está definido, por mais difícil que seja. Tem um outro Fla-Flu no próximo sábado. Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, André, bom dia a todos. Mas eu acho que existe aí uma narrativa aqui no ano passado aconteceu, acho que é totalmente diferente, completamente diferente, tem nada a ver com o ano passado. Ano passado o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0, o Vitor Pereira é o técnico, ele montou bem a equipe, já tinha montado bem naquele Fla-Flu da Taça Guanabara, o Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, e aí no segundo tempo tomou uma virada, o Diniz mexeu bem no time, e ele repetiu mais ou menos ali a ideia do primeiro jogo, que é o que o Tite faz também, pressiona o Fluminense no campo de defesa dele, dificulta a saída de bola do Fluminense, causa desconforto para o time do Fernando Diniz, e o time venceu por 2-0. Aí na saída da zona mista, aí o Gabriel Barbosa vai lá e fala que quer disputar a posição de centroavante, né? Um time assim perfeito, né, para falar sobre esse tipo de assunto, uma coisa assim de um olha, eu estou interessado em mim, né? Porque, cara, o jogador de futebol no momento daquele, você vai saborear a vitória. Se tiver que discutir com o técnico sobre posicionamento, disputa de posição, conversa lá dentro. Aí ele vai falar para os repórteres, quer dizer, para nós jornalistas, o assunto foi bom e tal, deu manchete, né, o debate. Para o clube é porcaria, claro, né? Então você vê que já começou errado ali, que é um reflexo dos desmandos do departamento de futebol do Flamengo. O jogador fala o que ele quer e não tem chefe. Fala, cara, você vai falar isso agora? Resolve aqui dentro, né? Não. Fala o que quer, faz o que quer, manda beijinho para técnico do adversário. Tá nem aí. Então o negócio sou eu. Beleza. Quarta-feira, o Flamengo jogou no Equador, estreia na Libertadores contra o Alcas. Toma uma virada no segundo tempo. Não foi só a questão de altitude. O time do Alcas era um arremedo, já estava todo desfalcado em relação ao time da temporada anterior, que se qualificou para jogar a Libertadores, tinha perdido jogadores, mal tinha jogado na temporada, estava começando e virou para cima do Flamengo. Tinha um centroavante que pesava 180 quilos e virou em cima do Flamengo. Uma atuação ridícula. Ridícula, ridícula, ridícula. Ali foi o sinal de que algo já estava errado. Como foi na altitude, ficou a dúvida, né? Pô, será que foi altitude? Os caras morreram? O que aconteceu? Estranho, né? O comportamento do time no segundo tempo. O primeiro tempo foi até bem aceitável, fez 1-0. Aí veio o Fla-Flu. Ali, entre aspas, o jogo foi entregue, porque o time não competiu. O Fluminense vence o jogo, não estou interessado. Aquele jogo é mais vergonhoso do que o jogo 1-1 com o Paulo Souza no ano anterior. Uma coisa assim, até hoje eu acho imperdoável
a diretoria por ter demitido o técnico e não ter acontecido nada com nenhum jogador. Nenhum jogador. Né? Porque aquilo ali foi muito estranho. Aquele comportamento coletivo foi vergonhoso, de desinteresse, de falta de competitividade. O Fabrício Bruno sair no intervalo e falar para os repórteres: o técnico pediu algo totalmente diferente, não foi isso que a gente treinou. Está tudo diferente do que ele pediu, óbvio. Aí o cara que não gosta do Vitor Pereira, ou sabe tudo, não, porque não sabe nada. Não, você acha que o Vitor Pereira mandou jogar daquele jeito? É evidente ali que os caras tinham um problema interno. E o Fluminense passou o trator. Agora, não tem Gabigol para fazer declaração fora de hora na saída, porque nem relacionado para o jogo ele foi. Não há discussão sobre quem deve ser o titular da posição, me parece, né? Alguém quer discutir isso? Alguém levanta o dedo aí. Quem está disposto? Estou brincando aqui, claro, com nossos amigos no chat. Cara, o Pedro tem 11 gols e 11 jogos na temporada. Alguém quer discutir quem deve ser o titular do comando do ataque? Sério? Não estamos em 2019, 20, 21 nem 22, estamos em 24. Não tem jogo contra o Alcas, não tem o centroavante gordão lá de 180 quilos, não tem altitude, não tem nada. E não tem rota de colisão, elenco, técnico, nada disso. O Tite está completamente à vontade, controlando. Então, para o Flamengo tomar 3... E o Flamengo tomou 0 gol com o time titular em 10 partidas no Campeonato Estadual, não é isso? 10 partidas, 0 gol. 1 gol com o time sub-23, que não vai jogar o time titular. E o Fluminense tem que fazer 3 gols, pelo menos, e não tomar nenhum. O Germancano não finalizou nenhuma vez nos 2 Fla-Flus desse ano. Nenhuma finalização. Não acertou a casinha. Deu um chute do meio do campo agora no sábado que o Renato Augusto olhou para ele e falou: o que você está fazendo, amigo? Não estou entendendo. É meio assim, acho que ele estava com uma abstinência de chutes contra o gol adversário, porque o Cano é chuta-chuta, né? A bola vem, ele manda ver. Ele chutou lá do meio do campo quase. Mas não teve nenhuma chance, gente. Nenhuma chance. O Rossi não pegou na bola, não fez uma defesa. Ele socou uma bola cruzada na área e só. Foi a única intervenção minimamente relevante do argentino na partida. Então, é um cenário completamente diferente. Pode acontecer, claro, no futebol pode acontecer tudo. Isso é um clichê, uma obviedade. A gente não está aqui para falar obviedade. Então, o Flamengo tem uma condição absurdamente boa para chegar à final. Já poderia e deveria ter liquidado no sábado, não fosse o que é o ponto de desequilíbrio na busca do Tite pelo equilíbrio do time, que é o quê? Não toma gol, não toma gol. Maneiro, legal. Mas faz gols? Faz. Mas poderia fazer muito mais. Como se perde gol? Como se perde gol? O primeiro gol demorou uma eternidade para sair. E o segundo também. Se o Flamengo tivesse melhor pontaria, fosse mais eficiente, mais efetivo para definir as jogadas que vem criando, olha, se fosse 4-0, não seria nenhum exagero, hein? O Fábio fez 5, 6 defesas dificílimas. Então, eu acho que não tem comparação. Essa questão de ficar lembrando ano passado, fora do contexto, é um discurso que faz parte, que o Fluminense vai adotar, que ele tem que se motivar de alguma maneira, né? Para pelo menos competir contra o Flamengo. O Fluminense vai entrar sábado à noite achando que está eliminado, vai tomar um pau. Então ele tem que competir, mesmo que seja eliminado. Acho que vença por 1-0, aí o Flamengo se classifica e tal, que vença por 2-0 e fica um gostinho de que foi quase. O Fluminense vai ter que buscar alguma coisa para dar uma satisfação à sua torcida e arrefecer os ânimos, porque o Fernando Diniz está sendo muito criticado. Tem uma parte da torcida do Fluminense que está cansada de certas coisas, como o sábado ele escalar muito mal o time e numa coletiva extremamente infeliz, não admitir e ainda dizer para o repórter que fez uma abordagem adequada nesse contexto: pergunta fácil. Agora, como assim pergunta fácil? Pergunta necessária. Então o Fluminense está num momento, não diria delicado, mas que não é de calmaria. Os seguidores da seita dinizista vão morrer abraçados com ele. Mas nem todo tricolor é dinizista, não. Tem tricolor que é grato pelo título, e eu acho que é o certo. Como deve ser o rubro-negro com o Jorge Jesus. Ser grato pelo título, pelos títulos, pelos bons momentos, mas não significa que o personagem em questão fique acima do bem e do mal. Ele é vulnerável também a críticas, como também pode receber elogios. Então o momento é muito diferente do momento do ano passado. Mas não tem nada a ver. Ano passado nós tivemos 2 momentos de virada de chave que o Flamengo foi para o buraco. Esse jogo com o Alcas, e aí na sequência a derrota para o Fluminense vergonhosa, e o soco na cara do Pedro depois de dois bons resultados e uma ótima atuação em Porto Alegre, e uma boa atuação no segundo tempo em Belo Horizonte, 2 vitórias, Copa do Brasil Brasileiro, Grêmio e Atlético, e aí o senhor Pablo vai lá e esmurra o rosto do centroavante Pedro, e aí muda o curso da história. O Flamengo tinha uma derrota em 20 jogos. Tudo mudou. Então, só se acontecer uma coisa dessa. Mas não parece haver essa possibilidade, não. É muito pouco provável. Jogador saindo na mão, Gerson com Varela, não parece ser o caso. A coisa parece bem mais tranquila, o Tite muito definido, o time de momento,
quem joga. E o Arrascaeta dando bote para tomar a bola aos 45 do segundo tempo, tomando a bola do Arias. Que diferença, hein? Voltava do intervalo do ano passado morto. 15 minutos, saía se arrastando, quase de maca. Até o ano passado, até o torcedor mandou uma vez numa das lives, não sei se foi aqui ou se foi na live do meu canal, ele falou, pô, o Arrascaeta vai ter que sair de andador qualquer dia desse do campo. Que ele saía se arrastando, gente. E agora está jogando. Quer dizer, mudou tudo. Mudou completamente. Comportamento, condicionamento físico. Então, entendo que se lembre o ano passado, que é uma obviedade se lembrar, está no contexto, mas é muito diferente o momento do Flamengo e também do Fluminense, que mesmo perdendo aquele jogo 2-0, ele estava bem mobilizado para o último Fla-Flu, que foi um bom momento do Diniz ali, embora tenha sido expulso do primeiro jogo, né? Mas para aquele segundo jogo ele se preparou bem e soube aproveitar toda a vulnerabilidade que o Flamengo apresentou. Agora o Flamengo é um time muito mais consistente, muito mais seguro, acho que é um cenário bem diferente e ficar fora dessa final vai ser realmente algo surpreendente, tem que ter algum fato novo aí no meio, não sei qual. André, bom dia, bem-vindo, meu amigo. Fla-Flu foi mais tranquilo para o Flamengo que você imaginava? Cara, eu, por incrível que pareça, cara, depois de muito tempo, eu vejo o jogo do Flamengo com um pouco menos de, como é que eu vou dizer, de impressão de que a coisa tá fora de controle, ou que o Flamengo vai perder gols e vai pagar o pato lá na frente. É óbvio que as chances perdidas incomodam muito, né? Porque é uma oportunidade de você condicionar o jogo, né? Aquele gol do Cebolinha saindo praticamente no último ataque do primeiro tempo, depois de tudo que o Flamengo fez, você olha para o jogo e fala, tá dando sopa pro azar, né? Mas é só pro azar. Antes não, você ainda pensava, o adversário vai tomar a rédea do jogo, vai mudar, vai ajustar a estratégia, o Flamengo no período de domínio não fez o gol, e aí agora o adversário vai reagir. Com esse time do Tite, pelo menos nesses jogos agora do Carioca, principalmente os dois Fla-Flus, a impressão que dá é que, mesmo perdendo esses gols, que, assim, tem que melhorar, tem que treinar e tal, mas caramba, cara, há quanto tempo a gente fala sobre isso? Desde o tempo do Jorge Jesus. Esse time precisa de 5, 6 chances para fazer um gol. É praticamente uma característica desse time. Então, lógico que o Tite tem que insistir e tal. Eu acho que aquele discurso de falar que foi só mérito do Fábio, embora algumas defesas tenham sido muito mérito dele, realmente, do goleiro. Mas ele trabalha, né? O próprio Kleber Xavier falou, a gente trabalha, finalização e tal. Mas o time está muito solidário, está muito coletivo. O Arrascaeta é o melhor exemplo, mas até o Pedro, todo mundo trabalha muito sem bola, é um trabalho coletivo muito, muito intenso e muito organizado sem bola. Por isso dá muito pouca chance para o adversário. Então você fica vendo o jogo e fica pensando, bom, com esse domínio não vai levar, e daqui a pouco vai fazer, né? E aí foi o roteiro de sábado, né? As substituições, Igor Jesus dando passe para frente, como num chute do Vitor Hugo, própria entrada do Vitor Hugo, entrada do Bruno Henrique, time mantendo desempenho, mantendo força ali, ok, estava com um a mais, mas mantendo desempenho, e chegou uma hora que acabou saindo o segundo gol. Então é uma impressão, né? Quer dizer, é uma coisa que tem que ser trabalhada, incomoda, a gente vai bater nessa tecla sempre, dos gols perdidos. O Mauro fez certíssimo em falar isso 300 vezes na transmissão do gol, porque, porra, era isso. Era um domínio total, não tinha o que falar muito do jogo, a partir de um determinado ponto. Era domínio total do Flamengo, o Fluminense não andava, o meio de campo do Flamengo engolindo do Fluminense com Renato Augusto e Ganso, sem conseguir competir, né? Justo no dia da ausência do André, o Diniz vai lá e escala Renato Augusto e Ganso, ele realmente pediu para perder o jogo. A gente Contra tomou Pulgar. Um susto no pré aqui, né, André? A gente tomou um susto na hora, né, da escalação. A gente até comentou que talvez fosse muito mais lógico ele entrar com o Alexander. O Lima já era um pouco arriscado e do nada a gente viu o Renato Augusto, né, aqui no pré-jogo. A questão era a seguinte, ele acreditou numa chance de imposição técnica, só que, porra, como é que ele ia ter uma imposição técnica assim, absoluta em cima de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta? Ele tá de brincadeira, né? Ele brincou com a sorte no jogo. Então o Flamengo tomou conta do jogo, todo mundo participando, trabalhando sem bola e atacando e perdendo chance e tal, mas
a menos que acontecesse uma coisa daquelas assim, absurdas de perder, sei lá, perder todas as chances e não conseguir fazer o gol, era a impressão que dava era que uma hora a vitória ia sair, né? E é essa impressão, dessa solidez que o Mauro já ressaltou muito bem aí, que dá realmente a impressão de que só uma coisa muito fora da curva que vai dar chance para o Fluminense no jogo de volta, né? Não acredito numa semana de acomodação do